Bom dia, boa tarde ou boa noite. No episódio anterior falamos sobre a evolução da Apple e seus produtos e um pouco da empresa atualmente. E no episódio de hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Nosso começo é o seguinte, começa em 1943. Sim, durante a Segunda Guerra Mundial ainda, dois pesquisadores, tentando achar um jeito de deixar os aliados à frente do eixo, começam a pesquisar sobre cálculos matemáticos para ajudar computadores da época a ajudar os aliados. Então, Arthur McAuliffe e Walter Pitts, dois gênios, eles apresentam um artigo sobre redes neurais. Sim, redes neurais. Esse seria o primeiro passo para a inteligência artificial. Porém, ainda era um sistema primitivo, vamos falar assim. Esse sistema de redes neurais ele era baseado em cálculos matemáticos consideravelmente simples, que tentavam se assimilar o mais próximo possível da época ao sistema nervoso humano. Sim, ele conseguiu. Mais para frente, muito mais para frente, esse artigo seria modificado e introduzido como a base da inteligência artificial, sendo hoje nossa base da inteligência artificial sendo um trabalho de software tentando se assimilar ao sistema humano no geral, tentando se assimilar ao mais próximo do cérebro humano, não sendo necessariamente você configurar o sistema inteiro, deixando ali, tá aprendendo. Agora, em 1950 Claude Shannon, espero ter falado certo, ele configura, já tendo um pouco de noção sobre a computação, ele configura uma máquina, um computador da época, a jogar xadrez. Sim, jogar xadrez. Era um sistema muito primitivo ainda. Ele seria evoluído mais para frente, sendo comparável ao nível de um amador de jogador de xadrez. Um profissional ainda conseguia jogar contra tranquilamente. Ainda nesse ano, o famoso e lendário Alan Turing, ele fez um teste com uma máquina, configurou a máquina para fazer um teste de escrita com a pessoa e a própria máquina, tentando ver se essa máquina consegue se passar pela pessoa somente pela escrita. E sim, um analisador viu aquela escrita e conseguiu dar o resultado, tá? Ainda assim, tinha diferenças brutais, mas esse era o primeiro começo, esse era o primeiro passo. Esse teste foi conhecido como teste de Turing, ou simplesmente o jogo da imitação, porque ambos tinham o mesmo texto para escrever ao mesmo tempo. A máquina terminou primeiro, só que porém a pessoa, dava para ver que era uma pessoa e não uma máquina. Então, sim, já era impressionante esse passo, porque era uma máquina tentando se passar por uma pessoa, tudo bem. Agora, em 1956, é conhecido como Marco Zero, porque teve a conferência de Darth Maul. Não Darth Maul de Star Wars, Darth Maul, que reuniu todos os pesquisadores anteriormente para pesquisar mais e trabalhar com base na inteligência artificial. Sim, tanto que o nome inteligência artificial foi introduzido pelo McAuliffe nesse mesmo ano e nessa conferência. Tudo baseado em inteligência exterior é conhecido como inteligência artificial, sendo utilizado desde então até os dias atuais a palavra inteligência artificial, desde aquela época, em 1956. Você tem ideia disso? Agora, no ano seguinte, em 1957, Frank Roosevelt, espero ter falado certo o nome dele, ele cria o que seria o primeiro Megatron, o Decepticon. Não, ele cria o Perceptron. É uma rede neural de comando que se baseia em cálculos simples de uma única camada. Se vocês precisarem de imagem no Google, aliás, vou colocar aqui, é algo gigante, mas tem ideia que é de uma única camada e ele funcionava sozinho. Sim, tem uma programação por dentro, por fora, mas ele conseguia funcionar. Isso que era impressionante e auxiliou sim a muitas pesquisas aí na Guerra Fria. E também esse Decepticon, esse Megatron, o Perceptron, ele foi conhecido como Mark I, ou Mark I se for brasileiro assim. Em 1958, o ano seguinte, cria o que seria simplesmente o pico da tecnologia da década do século XX. Seria a Lisp, surge a Lisp. É uma linguagem de programação baseada em cálculos matemáticos simples, porém ele foi utilizado em como posso dizer, em toda a rede de computação baseada em inteligência artificial até a década de 90. E também a Lisp foi o que deu nome a outras redes de programações e outras redes neurais.
Ou seja, a Lisp é a mãe da rede neural, é a mãe da programação, vamos dizer desse jeito. No ano seguinte, para se ver que a evolução não parou, no ano seguinte surge o famoso Machine Learning. Machine Learning. Você sabe o que é Machine Learning? Não, né? Brincadeira, eu sei o que é. Machine Learning é algo que é utilizado até hoje. Sim, ainda é utilizado. Vai ter gente que fala que não é, mas é muito utilizado. Ele simplesmente ele é programado para não ser programado. Deu para entender? Você programa ele uma vez para simplesmente não programar mais. Digamos assim, eu tenho o Machine Learning e coloco o próprio Machine Learning no computador. Ele vai se adaptar àquele computador para se adaptar ao usuário. Ou seja, você não vai precisar programar ele depois de já ter colocado no computador. Isso foi um marco muito importante, porque ele foi um dos maiores passos da tecnologia no todo. Vamos dar um exemplo aqui muito bom. Os smartphones hoje, os computadores, você começava a usar ele, aí beleza, a bateria durava, depois acabava. De carregava, você ia notando no caso, mas era perceptível que ia mudando as configurações de acordo com o jeito que você usava. Esse é o Machine Learning. É simplesmente um programa que se adapta a você e não o contrário. Um exemplo disso atualmente, não atual, coisa de 2 anos atrás, é o Asus Zenfone 5. Sim, é um smartphone, o Asus Zenfone 5. Ele contém Machine Learning. Tanto que o próprio Marcelo Campos deu esse exemplo, que quando você fosse dormir e você tinha um certo horário para acordar, vamos aprimorar nosso exemplo. Você ia dormir às 1h30 da manhã e você tinha que acordar às 6h40 da manhã, você colocava o seu celular para carregar e conseguia dormir, e quando você acordava ele estava 100%. Com o passar do tempo, coisa de semanas ou até mesmo dias, o seu smartphone ele vai se adaptando a você para economizar aquela bateria que ele iria viciar. Vamos aprimorar mais ainda, dá aquele zoom, pá! Assim, coloquei o celular para carregar, eu fui dormir. Ele carrega normalmente até 90%. Depois que ele carregou até 90%, ele descarrega, não é que ele descarrega, ele desacelera seu carregamento para não prejudicar a vida útil da bateria até chegar naquele horário que você quer, que seria o horário que você vai acordar. Esse é um ótimo exemplo de Machine Learning atualmente que pode ser usado. Que é usado? Em resumo, tem inteligência artificial até na sua bateria. Olha que legal. Agora, alguns anos à frente, em 1964, foi criado o primeiro chatbox. A Elisa, sendo praticamente a mãe da Cortana, ela se passava por uma terapeuta que se podia conversar com ela toda hora. Você tinha que ligar na tomada, lógico. Você ia conversando com ela e ela ia te respondendo de forma simultânea. Sim, essa é praticamente a primeira inteligência artificial. Digamos assim, a primeira assistente virtual. Daí pra frente, vamos dar um baita de um pulo. Vamos passar de 2000 pra frente. Bem, atualmente é utilizado a inteligência artificial, até mesmo máquinas, em muitas coisas, inclusive no seu celular, na sua câmera, na sua tela. Há inteligência artificial em tudo praticamente. Pode ter até na sua casa. Você pode, aliás, um ótimo exemplo, as câmeras do seu smartphone. De 2018 para frente, foi introduzido nos smartphones a câmera inteligente. Ele te ajuda a dar foco naquele local, aumenta o brilho. Também pode ser modificado isso na câmera Pro de qualquer smartphone. É inteligência artificial. E também utilizamos a inteligência artificial nas indústrias, como a automobilística. A criação, aliás, como posso dizer? Muitos trabalhos foram substituídos com a inteligência artificial, inclusive das indústrias. Você vai encurtar o tempo para entregar a mesma qualidade. Colocamos inteligência artificial nas máquinas para construir os carros. Aliás, tem inteligência artificial nos carros. Um ótimo exemplo disso é o Tesla. Ele tem inteligência artificial como Wi-Fi, Netflix, energia elétrica em vez da energia de gasolina. Carros que se dirigem sozinhos são ótimos exemplos de carros que contêm inteligência artificial, porque ele cria sua própria rota, ele vai de acordo com o que você fala. Tipo, eu quero chegar até a Penha, eu quero chegar até Cruzeiro do Sul, eu quero chegar até o Ceará. Aí você coloca no GPS e dá pro carro, porque o carro não vai pegar, lógico, você vai configurar no carro e ele vai seguir a sua rota até lá, sozinho, sem você dirigir, lógico, tendo em conta que vai ter que gastar gasolina nessas coisas.
Atualmente temos sim outras utilidades para a inteligência artificial. Como exemplo, limpar a casa. Existe um faxineiro eletrônico, algumas empresas, como da própria Xiaomi, que tem o que seria varredor de pó. É o seu mordomo que limpa a sua casa para você sozinho. É tipo um prato, vou colocar a foto aqui do lado. É tipo um prato que vai se rastejando pelo chão e vai limpando a sua casa. Ele mesmo coloca você para carregar. Isso é incrível. Também a utilização de robôs, como da Boston Dynamics, na Califórnia, nos Estados Unidos, constrói robôs e exporta para outros países, como a própria Coreia do Sul, que utiliza esses robôs para auxiliar no seu exército, como carregar armamentos e suprimentos, até ser garçom. Sim, temos garçons robóticos em alguns estabelecimentos. Como da Samsung, na Coreia do Sul, funciona com garçom tanto humano quanto robótico. Sim, ele inclusive anota seu pedido. Não é caneta, mas é um tablet que ele fala sozinho. Eu acho simplesmente isso incrível. E bem, vamos dar um exemplo também de inteligência artificial em filmes. Como temos da Metrópolis, a sociedade está em caos e cria um capitalista louco, cria uma robô mulher que quer causar o caos no proletariado, que seria a civilização subterrânea, enquanto a burguesia fica nos altos. Também temos Exterminador do Futuro, todo mundo conhece, a Skynet, que quer destruir tudo. Aliás, a Skynet é uma inteligência artificial criada pelos próprios humanos para salvar a humanidade. E manda robôs pro passado para matar a humanidade. É complicado. Bem complicado. Um ótimo exemplo também é Blade Runner, que seria um androide que quer saber mais sobre você. Nesse universo, o androide ele serve simplesmente para servir a raça humana. E para ele não se matar quem ele está servindo, caso com o passar do tempo ele vai se desgastando, ele tem um prazo mínimo de vida, que seria de 4 anos. Então esse androide ele se revolta e ele quer saber porque ele não pode viver mais. Ele quer saber porque não pode viver mais, então ele vai atrás do seu criador e não importa o que aconteça, ele quer saber. Também temos Matrix, que simplesmente a inteligência artificial cria um mundo pra gente de ilusão e no filme se enfrenta até você não, o Leon não. O Keanu Reeves, ele enfrenta até um segurança robô, que é muito chato de segurança. Então, eles tentam descobrir como sair dessa realidade, até burlando, sendo hackers do próprio mundo. Um exemplo que querendo não, é um exemplo, mas não se encaixa muito, é Vingadores, a Era de Ultron. Sim, Tony Stark e o Hulk, eles criam uma inteligência artificial para proteger a Terra de futuras batalhas, como aconteceu no primeiro filme. Então eles criam o Ultron, que seria uma inteligência artificial para proteger a Terra e a raça humana. Só que o Ultron, com base nos seus dados, ele simplesmente acha a resposta. Para salvar a humanidade é preciso exterminá-la. Então ele traz os criadores e tenta salvar o mundo destruindo a humanidade. E isso sendo um exemplo também de revolta da inteligência artificial. Será que mais para frente a inteligência artificial pode criar outros de si mesmo, até mesmo criar robôs ou corpos robóticos para simplesmente acabar com a humanidade? É uma dúvida que só o tempo dirá. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui!